Além do céu azul. Capítulo 1. Há momentos na vida em que nossas escolhas nos colocam diante de um espelho, refletindo não apenas quem somos, mas também quem desejamos ser. Lembro-me claramente de uma tarde ensolarada em que, ao caminhar sozinho por um parque próximo de casa, fui atingido por uma súbita onda de questionamentos. Perguntei-me se a vida que eu estava construindo realmente correspondia aos sonhos que, um dia, guardei em meu coração. É curioso como o silêncio e a solidão têm o poder de revelar verdades que nunca tivemos parado para refletir. Aprendi que a verdadeira felicidade não se constrói sobre frágeis de ilusões. É tempo de buscar a verdade dentro de mim e honrar os meus sentimentos, mesmo que isso signifique caminhar sozinha por algum tempo. Porque, na jornada em busca do amor verdadeiro, o primeiro passo é sempre amar a si mesmo, sem medos ou preconceitos. Estou pronta para ser sincera, e isso começa com o reconhecimento de que nunca amei Alfredo. Meu suposto amor por ele era apenas uma ilusão, provocada pelas minhas próprias idealizações. E isso é benéfico, porque, afinal, nós merecemos algo mais do que meras sombras de sentimento. O dia do casamento é, para muitos, o momento de maior realização e felicidade, uma celebração do amor e da união entre duas pessoas. Para mim, porém, foi o início de uma jornada inquietante, marcada por sentimentos conflitantes e um vazio inexplicável. A expectativa que pairava no ar, com centenas de convidados ansiosos, contrastava com a turbulência silenciosa dentro de mim. Enquanto caminhava ao lado do meu pai, sentia o peso de cada passo em direção ao altar. As palavras de admiração e elogios dos presentes ecoavam à distância. Envolvido em uma névoa densa que tornava tudo ao meu redor indistinto. Alfredo, meu noivo, estava lá, aguardando-me no altar, mas sua figura parecia irreal, como um espectro distante, sem substância ou conexão com o meu mundo interior. Meu coração, desprovido de alegria, fruto de forma errática, tomado por um temor que eu não conseguia identificar. Cada passo parecia um desafio à minha vontade, como se minha alma resistisse a um destino que não era o meu, mas imposto por outros. Meu pai, ao meu lado, segurou minha mão com firmeza, tentando me transmitir segurança, mas nem mesmo seu gesto carinhoso conseguiu dissipar a sensação de que algo estava errado. Seu gesto carinhoso poderia dissipar a sensação de que aquele dia, em vez de ser o início de uma nova vida, era o prelúdio de um conflito interno que não poderia mais ser ignorado. Enquanto caminhava com meu pai ao encontro do meu noivo, centenas de convidados sussurravam: "Oh, que linda noiva, é a mais deslumbrante que já vi." Naquele momento, eu não conseguia ver nada, era como se a igreja se enchesse de névoa. Eu via Alfredo bem distante, como um fantasma feito de nuvem. Meu coração batia descompassado, não de amor, mas de um temor inexplicável, como se cada passo em direção ao altar fosse contra a minha vontade. Meu pai, ao meu lado, segurava minha mão com firmeza, talvez sentindo a hesitação. Ele sussurrou algo sobre ser um grande dia, mas suas palavras aparentemente distantes, abafadas pela névoa que agora me cercava. Olhei para Alfredo, tentando encontrar nele a certeza que meu coração buscava desesperadamente. No entanto, ele parecia mais uma miragem, um ideal de união que nunca realmente existe, exceto nas expectativas de todos ao nosso redor. A música do órgão cresceu, enchendo o espaço com uma melodia que deveria ser de celebrações, mas que, aos meus ouvidos parecia uma música fúnebre. Chegando ao altar, percebi que não poderia seguir com aquela farsa. Encarei Alfredo com coragem e, pela primeira vez, permiti que meus verdadeiros sentimentos vissem à tona. Minha consciência me dizia que eu não podia me casar com Alfredo sem amá-lo, pois isso seria uma injustiça para ambos. Talvez, de alguma forma, ele sabia que nosso relacionamento era mais uma conveniência do que uma união genuína. Naquele momento, senti uma paz que há muito tempo não experimentava. Ao me aproximar do altar, cada passo, a névoa parecia se adensar, e Alfredo tornava-se cada vez mais distante, quase etéreo. Lágrimas começaram a se formar em meus olhos, não de felicidade, mas de um lamento profundo. Eu estava perdida naquela bruma, a poucos passos de prometer minha vida a alguém que não amava, guiada por um caminho traçado por outras pessoas, e não por mim. Nenhum limiar do que poderia ser o maior erro da minha vida, eu parei. A igreja silenciou, as vozes cessaram, e todos os olhares se voltaram para mim. Com um fôlego trêmulo, eu sabia o que precisava fazer. Não hoje, sim agora.
Resolvi tomar coragem. Larguei a mão do meu pai e o encarei nos olhos. Minha voz, firme e clara, cortou o silêncio que pairava. Não, papai, desta vez não. O choque e a surpresa marcaram seu rosto, mas, por um breve instante, também vi uma faísca de compreensão em seu olhar. Voltei-me para Alfredo, cuja expressão de perplexidade misturava-se com uma dor silenciosa. Perdão, Alfredo. Eu não posso fazer isso com você, nem comigo, declarei, minhas palavras carregadas de uma honestidade crua. Ele apenas concordou, acenando com a cabeça. A confusão dando lugar a uma acessível resignada. Talvez, no fundo, ele também saiba que algo não estava certo entre nós. Atrás de mim, ouvi o murmúrio confuso dos convidados, o som abafado de vozes tentando compreender o que acabará de acontecer. No entanto, acima de tudo esse burburinho, uma clara avassaladora preenchia minha mente. Eu não sabia o que o futuro reservava, mas tinha certeza de que, ao escolher a verdade e ser sincero comigo mesma, finalmente encontrei o caminho. Ao cruzar a porta da igreja, fui envolvido pela luz do dia, brilhante e acolhedora, como se o mundo lá fora estivesse me dando as boas-vindas. A brisa tocou meu rosto, e, naquele instante, o mundo não parecia mais tão intimidador. Pela primeira vez em muito tempo, sinto-me verdadeiramente viva, pronta para encarar a vida não como a noiva de alguém, mas como eu mesma, inteira e autêntica. Ele concordou com a cabeça e colocou o veículo em movimento. Enquanto o carro deslizava suavemente pelas ruas, deixei-me afundar no banco traseiro, envolta em meus pensamentos. O barulho do meu mundo exterior parecia distante, abafado pelas reflexões que ecoavam em mente. Uma mistura de colapso e medo agitava-se dentro de mim, uma sensação de libertação que se entrelaçava com a incerteza do que viria a seguir. O caminho para casa nunca pareceu tão longo e, ao mesmo tempo, tão necessário. Eu precisei desse espaço, dessa pausa, para compreender todas as emoções que transbordavam dentro de mim. Olhando pela janela, observava a vida continuar ao redor, pessoas caminhavam apressadas, carros seguindo seus destinos, todas indiferentes à tempestade que havia se passado na igreja, e dentro de mim. Quando finalmente cheguei, agradeci ao motorista com um breve aceno antes de entrar em casa. Assim que cruzei a porta, o conforto do meu próprio espaço me envolveu, como um abraço silencioso. Era meu santuário, um lugar onde começaria a reconhecer. Agora, sozinha no aconchego da minha casa, respirei fundo. Ali, longe de olhares e julgamentos, poderia finalmente ser a mesma coisa, sem máscaras ou disfarces. Com cada decisão sincera, sabia que estava traçando o caminho para uma vida mais verdadeira, uma vida que, pela primeira vez, seria genuinamente minha. Preciso encontrar meu próprio caminho, murmurei para mim mesma, enquanto caminhava pela casa que, embora familiar, agora se mostrava como uma gaiola dor. Esse momento de esclarecer fortaleceu minha resolução. A verdadeira autonomia não seria alcançada sem desafios, mas era essencial para minha plenitude. Estava na hora de redefinir meu destino, longe das expectativas alheias. A cada passo que dava pela casa, minha determinação se solidificava. Eu seria a autora de minha própria história, livre e autêntica, a começar por deixar este lugar que já não me servia como lar. Naquela noite, sentado no silêncio do meu quarto, comecei a planejar meu futuro. A ideia de um recomeço, mesmo assustadora, acendeu em mim uma chama que há muito tempo não sentia. Talvez fosse o medo que me impulsionasse, ou a própria vontade de finalmente viver minha verdade. Não importava. O primeiro passo. Com uma mala pequena ao meu lado, decidi que partiria ao amanhecer. Abandonaria não apenas paredes e móveis, mas também as amarras que por tanto tempo tinham sufocado minha essência. Eu não sabia exatamente para onde iria, mas sabia que, aonde quer que fosse, seria um lugar onde finalmente poderia ser eu mesma, sem medo e sombras. Caí de costas na cama. O silêncio era total. Meus pais e convidados ainda não haviam chegado da igreja. Finalmente, um momento só meu, sussurrei, absorvendo a tranquilidade que preenchia o espaço. Ali, naquele silêncio profundo, comecei a refletir sobre tudo o que havia acontecido. A decisão de deixar o altar não foi apenas o fim de um compromisso, mas o início de uma nova jornada em busca de minha própria voz e verdade. Enquanto o mundo lá fora seguia seu curso, eu já estava trilhando um caminho de autodescoberta e liberdade.
Era um primeiro passo corajoso para uma vida que, finalmente, seria inteiramente minha. Fiz doutorado em comércio no exterior por vontade do meu pai, ele, sendo um homem muito rico e eu, sua única filha que falava vários idiomas, era muito útil a ele. Precisava da minha ajuda para gerenciar seus negócios internacionais. Descobri que toda a minha vida foi meticulosamente planejada, moldada em toda a minha existência sido pelas expectativas paternas. Embora grata pelas oportunidades, sentia que era hora de reivindicar minha independência e explorar o que eu verdadeiramente desejava para minha vida, não apenas o que era esperado de mim. Levantei-me e resolvi agir. Troquei de roupa, vestindo uma calça jeans e uma camiseta confortável, e calcei meus tênis, dirigi-me ao salão de festas do condomínio. Ao chegar, percebi que já havia várias pessoas por lá, reunidas em pequenos grupos, sussurrando. Senti-me desorientada no meio de tanto luxo. Toda a riqueza dos adornos não conseguia disfarçar o clima pesado que pairava no ar. Nos cantos do espaço, repleto de ornamentos, meus pais encontravam-se sentados, visivelmente transtornados, absortos em seus próprios pensamentos e completamente alheios à minha presença. Era o dia do meu casamento, uma ocasião que deveria ser festiva, mas que se mostrava repleta de tensão. Entre os convidados, figuras proeminentes da alta sociedade e amigos ilustres dos meus pais, alguns insistiam em permanecer, apesar do ambiente sombrio. Decidi então voltar minha atenção para a sala de jantar adjacente, onde as mesas longas, de cerca de 3 metros, estavam meticulosamente arranjadas com cadeiras almofadadas alinhadas em fileiras. Lustres elegantes, prataria reluzente, tapetes importados da Turquia, Irã e Índia, bustos e estátuas completavam a cena de opulência. Nesse momento, um questionamento invadiu minha mente. Por que toda essa exibição de luxo? Afinal, eram apenas objetos. Será que o valor de uma pessoa se mede pelos bens que possui? Em meio a essas reflexões, senti uma necessidade urgente de respirar ar fresco. Recusei-me discretamente e saí para o terraço, onde a brisa noturna parecia oferecer um alívio bem-vindo do peso que sentia dentro do salão. Olhando para o céu estrelado, questionei o que realmente importava naquele momento. A resposta parecia sussurrar com o vento, trazendo clareza ao meu coração confuso. Percebo-me imersa na mais profunda sensação de insensatez. No entanto, é sabido que cada indivíduo tem suas peculiaridades e inclinações. Meu pai nutria uma fervorosa admiração por obras de arte. Em cada viagem ao exterior, ele adquiria ao menos uma obra ou alguma peça artística. Curiosamente, ao deparar na presença dessas dos meus pais e convidados intenção de oferecer um cumprimento, um aperto de mãos ou, quiçá, um abraço, sua conduta revelava-se estranha e marcada por uma indiferença para comigo, comportamento este que nunca logrei compreender. E ali estava eu, absorta em reflexões, observando meu pai. Sentado à cabeceira da imponente mesa de jantar, ele e eles degustavam um domaine de La Romanée Conti, manuseava seu celular, aparentando uma ansiedade palpável, como se aguardasse uma chamada de suma importância. Isolado em seus pensamentos, que lhe pareciam tão distantes, simultaneamente, o perturbavam, deixava entrever uma preocupação latente. Em momentos de introspecção, minhas conjecturas ecoavam, sugerindo um emaranhado de sentimentos e questionamentos. Observava-o degustar uma taça de vinho do Porto, era o seu hábito antes do almoço e do jantar, e como sempre ele se portava indiferente à minha presença naquele momento. Disfarçadamente, continuei a observá-lo e tentava buscar razões em meu consciente para nosso péssimo relacionamento e os porquês de tanta discórdia entre nós dois. Só então agora eu entendi os pensamentos de Franz Kafka e seus conflitos existenciais retratados em um de seus livros. Voltando naquele momento a observar meu pai sentado naquela mesa da sala de jantar. Fez-me retornar meus pensamentos, lembrando-me de seu retorno da sua última viagem à Europa. Há uma semana, e tudo aconteceu exatamente assim. Mal o táxi que o trazia estacionava em casa, ele com um tom de voz irritada perguntava à nossa governanta. Onde está Helena? Por que Maria? Por que ela não está aqui para abrir o portão? Perguntou aos berros. Eu, que o esperava do lado de dentro, hesitei antes de sair ao seu encontro. Algo em mim sempre se recuava diante de sua figura autoritária. Mesmo depois de tantos anos, não consegui me acostumar com essa postura que impunha distância. Ele olhou para mim rapidamente, sem sorrir, e comentou: Você parece cansada.
Você está dormindo tarde de novo? Já lhe disse para evitar essas leituras à noite. Naquele instante, toda a mágoa acumulada durante os anos caiu queria, mas como sempre, engoliu em seco e apenas equilibrou a cabeça. Não vale a pena discutir. Ele entrou largando sua mala no chão do corredor sem sequer um agradecimento à governanta que correu para ajudá-lo. Era o mesmo padrão, a mesma frieza que eu conhecia tão bem. No jantar daquela noite, ele contava aos amigos sobre sua viagem, os negócios fechados em Berlim, os contatos importantes que faria em Paris. Falava como se estivesse dando uma palestra, sem realmente se importar com a minha presença. Eu estava acostumada com os nossos diálogos, era sempre o mesmo. Monólogo interminável. A cada palavra, parecia que ele reforçava um muro invisível entre nós. Agora, enquanto observava com sua taça de vinho do Porto, uma memória infantil invadiu minha mente como um raio. Eu tinha 8 anos, e fora suspenso na escola por algo insignificante, um confronto com uma colega de classe. Naquela tarde, ele chegou em casa mais cedo do que o habitual. Sem uma palavra, pega-me pelo braço e levou-me ao seu escritório. Lá, diante de sua imensa estante de livros, disse apenas: ler. Todo este livro era um livro de 200 páginas, sobre a arte de administrar. Escrito por ele, a ordem reverberava dentro de mim ainda hoje, como um eco impossível de silenciar. Naquela tarde havia sido o marco de algo que eu nunca consegui explicar, o início do abismo entre nós. Desde então, fomos como dois estranhos compartilhando o mesmo teto, unidos apenas pelo nome da família. De volta ao presente, uma taça de vinho era esvaziada lentamente em suas mãos. Ele não parecia perceber minha presença, ou talvez apenas fingisse não perceber. Tantas coisas ficaram por dizer, tantas feridas permaneciam abertas, mas nenhuma palavra parecia capaz de ultrapassar aquela barreira invisível. Suspiro. Talvez, pensei, o problema não fosse a ausência de palavras, mas sim a falta de coragem para dizê-las. Afinal, como conversar com alguém que sempre preferiu monólogos? Como abrir o coração para um pai que sempre foi um enigma, fechado em sua fortaleza de indiferença? Fechei os olhos por um instante e prometi a mim mesmo que, um dia, encontraria a coragem de confrontá-lo. Mas não hoje. Hoje, eu apenas continuo observando, buscando respostas no silêncio.